pessoal, tudo bem? Vamos mais um Talks aqui da Web School. Bom, o tema de hoje é 5G, né? O 5G é uma ferramenta extremamente usada também no ambiente organizacional, né? E a gente vai ver que esse princípio desses 5Gs justamente são 5 palavras aí, né, de origem japonesa, que elas visam, no final das contas, ajudar a entender, né, um problema em si, né? Então você tem um problema, você vai utilizar essa ferramenta para poder entender melhor esse problema. Então, esses 5G envolvem essas palavras aí, que é o Gemba, Genbutsu, Genjitsu, Genri e Gensoku, beleza? Então, nós vamos falar um pouquinho delas aí nesse Talks aí. Então, o que vem a ser 5G, né? Então, prática utilizada para compreender plenamente determinada condição através de observação pessoal direta da realidade baseada nos sentidos. Então, a gente vai ver o quê? Que essa ferramenta é baseada justamente nos nossos sentidos, né? Que é o sentido da visão, do tato, do olfato, né? Da audição. Então, ela surgiu justamente de você utilizar esses sentidos para poder realmente, utilizando deles para entender realmente o que está acontecendo naquele processo, por exemplo, né? Que deu um determinado problema, né? Ou você pode usar também tanto em ambientes organizacionais como também na vida pessoal. Ah, você está tendo um problema lá, você está mexendo com a obra em casa, então você pode utilizar também dessa ferramenta, né, que otimiza os nossos sentidos para poder entender realmente o que está acontecendo. Vamos supor, o seu mestre de obras lá, né, te informa por telefone um problema, aí você fica visualizando, o que será que essa pessoa quis me falar? Aí quando você chega num local e realmente usa os 5 sentidos, né, usa realmente o sentido da visão, né, o sentido da audição, né, do tato, realmente, está naquele ambiente, você começa a realmente entender o que ele quis falar com você. Então ele pode ser usado também na questão pessoal também, né? Então é uma metodologia essencial cuja ênfase é descobrir a realidade, não a inferência. Então, o que eu quero falar com essa frase é isso. A inferência é o quê? É justamente aquilo, o achismo, né? Então, igual nesse mesmo exemplo. Então, ele te ligou e falou o que ele achava que aconteceu, né? Então, você pode acreditar nele sem nem estar vendo o que está acontecendo, mas você pode realmente observar fatos e dados e realmente entender realmente o que é aquele problema. Então, cada G representa uma atitude do time de solução dos problemas. Então, se a gente levar realmente essa ferramenta para o ambiente organizacional, você vai estar utilizando ela para entender um determinado problema que está acontecendo lá no seu processo. Então, geralmente é feito utilizando-se de uma equipe, né, de pessoas lá, né? Então, cada uma dessas pessoas, dessa equipe, ela vai ter sua percepção utilizando justamente essa ferramenta para entender aquele problema, cada um de maneira individual. Então, para que serve? Né? Para se chegar a conclusões reais de melhoria contínua e resolução de problemas. Então, o 5G é justamente isso, condições reais. Volto a falar, não é achismo, né? Ah, eu acho que aquele problema, a causa é isso. Então, a pessoa, ela fez aquela causa, né? Ele deu aquela ideia baseada no achismo dela, ou então baseada na experiência que ela tem com aquele processo. Mas será que realmente aquilo que ele falou é o mais certo? Por que não ir lá? Por mais que a pessoa, ou aquelas pessoas que estão participando, aquela equipe que está participando, para tentar achar a causa de um problema, por mais que aquelas pessoas tenham uma experiência, né, de, por exemplo, 10, 20 anos na organização, conheçam realmente o processo, precisa-se realmente ir no local que aconteceu o problema e realmente observar e ver, né, o que realmente pode ter acontecido, né? E não fazer um achismo, né? Então, por isso que o objetivo é chegar em conclusões reais, né? Pontos chaves e cuidados na aplicação. Então, a análise do local, o que eu acabei de falar, né? Sem achismo, né? A análise da condição real, né? A análise da situação real e a análise de como a operação realmente está sendo efetuada. Então, por mais que eu tenha lá um operador treinado, ele segue uma folha de operação, por exemplo, para executar uma determinada tarefa ou determinada atividade, será que realmente está fazendo isso? Então você não pode partir do pressuposto, né, que aquela pessoa já é
experiente, então com certeza ela está fazendo certo, talvez ela está lá, baseada na experiência dela, ela está pulando etapas para andar mais rápido, e essa pulação de etapas, o problema pode estar justamente ali. Então é importante justamente ir no local e ter realmente a certeza do que está sendo falado, não só o achismo, né? Então, quando eu falo de usar os sentidos, é justamente isso aqui. Então, eu vou utilizar o sentido do tato. Um exemplo é o quê? Verificar a consistência de um líquido, né? Então, se o problema, por exemplo, está num vazamento, né? Por exemplo, né? Vamos ver, vou pegar nesse líquido para ver a consistência dele, para me identificar qual que é realmente, né? Se está tendo uma mistura, água com óleo, né? Se está tendo alguma coisa assim naquele líquido, né? Então eu vou utilizar o tato para realmente poder entender. Não vou ficar só vendo, não. Está tendo um vazamento ali e vamos embora. A causa é um vazamento. Mas vazamento de quê? De água, de óleo, mistura dos dois? É de um líquido lá para fazer diminuir o atrito da peça, a gente chama de líquido refrigerante, né? Então pode ser vários tipos de líquido, né? Então pegar nele e ver realmente a consistência, ou então mandar para um laboratório para ver realmente a consistência, então procurar entender melhor. A visão, para que eu vou utilizar a visão? Por exemplo, observar movimentos de um torno mecânico, ou então observar como é que a pessoa está fazendo o serviço. É aquele exemplo que eu falei, né? Um operador executando um trabalho já com experiência, eu já paro do pressuposto que ele está fazendo certo? Não, eu vou lá ver como é que ele está executando, se ele está executando certo, se ele está seguindo a folha de operação, né? Se ele está pulando alguma etapa. Então, eu vou verificar isso, né? Eu vou utilizar também a audição. Para quê? Escutar sinais fracos provenientes de uma máquina, né? Por exemplo, a máquina pode estar fazendo rumorosidade, por exemplo, né? Fazendo um barulho diferente do que é o normal dela, né? Então, a própria audição, né, você chegando no local, ela pode dar algum tipo de dica que poderia ser a causa daquele problema, né? O olfato, né? Um cheiro diferente, né? Perceber um cheiro de queimado, por exemplo, do próprio equipamento, né? Você pode ali detectar algum tipo de causa também do problema. Então, o objetivo do 5G é isso, é utilizar realmente os sentidos para você chegar a entender realmente um problema. Então, lá. Aquelas 5 palavras que eu falei no início, vamos ver o que é cada uma delas agora? Então, lá, o que é o GEMBA? O GEMBA é ir ao local. Então, atitude, realizar observações in loco do problema. Então, o GEMBA é você ir no local que aconteceu o problema. O problema aconteceu na operação 20 do processo. Você vai lá no local para ver, chega lá e vê como é que está esse processo. Como é que está o layout, como é que as pessoas estão trabalhando, como é que está a máquina, como é que está o produto chegando lá. Então você vai verificar várias coisas ali. Genbutsu, examinar o objeto real. Então o Genbutsu, o objetivo dele é você pegar realmente um produto, né, que é feito naquela operação e examinar ele. Né? No caso, examinar, por exemplo, o defeito que deu. Então se o problema é, por exemplo, algum defeito, né, naquele produto, você vai examinar esse produto, esse defeito que aconteceu nesse produto. Então você vai pegar o produto defeituoso e analisá-lo. Esse seria o Genbutsu. Genjitsu, verificar os fatos e dados, os efeitos físicos do produto. Então, o Genjitsu é você verificar qual o efeito físico que aquele defeito naquele produto vai provocar onde que ele vai ser montado. Então, por exemplo, assim, vamos supor que o defeito é num bloco do motor. Você viu o defeito lá. Qual que vai ser o efeito desse defeito no bloco quando ele estiver montado no motor? O que vai provocar no motor? Então, a ideia desse terceiro G é isso, né? Então, verificar fatos e dados. GENRE. GENRE é referir-se à teoria ou padrão. Então, você utilizar o GENRE é você consultar, no caso, documentos, consultar normas, né? Consultar folha de operação, né? Consultar layout do processo. Então, você vai consultar aí os documentos para verificar se o que está sendo feito está conforme essa documentação. E o Gensoku, seguir os padrões operativos, né? Atitude, verificar se o padrão técnico relativo à peça foi seguido durante sua produção. Então, você vai lá na engenharia do produto, por exemplo, e vai verificar como é que aquele produto ele tem que ser, quando que ele chega na ponta da linha e quando que ele sai da linha, né? O que é feito
em todo o processo se realmente está seguindo isso aí. Se realmente está tudo seguindo conforme o planejado e se esse produto está sendo executado, todas as atividades realmente em cada uma das operações até o teu produto final pronto. Então, a ferramenta é extremamente importante para quê? Para a gente entender o problema. Esse é o objetivo fim dela. Eu não vou propor uma causa se eu nem entendi o problema, né? Então eu preciso entender realmente. Então, por isso que é feita em time e cada um do time, de maneira individual, vai chegar na sua conclusão do que poderia ser realmente aquele problema e quais causas que eu poderia levantar. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim desse Talks aí. Visite aí nossa página, né? www.logschool.com.br e conheça nossos cursos. Lá tem vários cursos lá na área de logística, na área de qualidade. E você poderá conhecer mais essa ferramenta através do curso de MASP e o curso de Kaizen, onde que a gente detalha essa ferramenta com mais profundidade, né? Colocando exemplos e colocando ela num contexto realmente de solução de problemas. Siga-nos na rede social. Um abraço.